Provérbios 30, 18. Quem não trouxe um exemplar da Bíblia, sinta-se à vontade para acompanhar pelo telão. Na versão que eu tenho está escrito assim: há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Vamos ler mais uma vez. Há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Repita após mim: quatro caminhos. Com mais ímpeto agora: quatro caminhos. Assente-se, por gentileza. O livro de Provérbios é um compêndio de sabedoria. O livro de Provérbios é um presente para a igreja. O livro de Provérbios promove diretrizes. O livro de Provérbios nos convida a pensar. Salomão escreveu 3 livros. Ele escreve o livro de Cantares no auge da sua mocidade, declarando o seu amor por Sunamita. Ele estava na flor da idade, cheio de vigor, mas o tempo passa e Salomão, com mais vivência e experiência, ele vai escrever o livro de Provérbios. Na Europa, o livro de Provérbios é o livro mais lido diante das universidades. Se você quiser ficar mais sábio, se você quiser crescer espiritualmente, você precisa conhecer o livro de Provérbios. Mas a velhice chega para Salomão. Certamente os cabelos brancos já tomavam conta da sua cabeça. É hora dele se assentar para escrever o livro do pregador, o Eclesiastes. Porque Salomão, ele possuía 3 nomes: Jedidias, Salomão, e ele se autodenominava o Correlete, no hebraico, o pregador. Mas conhecemos esse homem mais por Salomão. Salomão é o autor de 29 capítulos do livro de Provérbios. Mas o capítulo que lemos, que alicerça a nossa rápida reflexão nessa noite, não fora escrito por Salomão, e sim por Agur. Quem foi Agur? Agur foi um homem sábio dos dias de Salomão. Apesar de Salomão ter sido um prodígio em sabedoria, ele nunca dispensou os seus conselheiros. Salomão era ladeado por homens sábios, e acredita-se que Agur foi um dos sábios que esteve com Salomão ao longo dos seus 40 anos de reinado. Acredita-se que Agur foi para Salomão o que Aristóteles foi para Alexandre o Grande, um grande conselheiro, um homem que estava ali para lançar luz às dúvidas de Salomão, apesar da bagagem que tinha, do intelecto apuradíssimo para discernir, para revelar, para analisar e dar o veredito. Salomão, ele também fazia uso de uma segunda análise, e Agur fazia parte deste time, desta elite que ladeava Salomão. Agur era o homem que parava para analisar a natureza, entendia de botânica. Agur tinha um olhar investigativo. Agur era um homem que observava as formigas, os coelhos, as lagartixas. Agur, ele aprendeu observando os animais. O reino animal era alvo dos olhares, dos registros, dos escritos de Agur, o sábio pensador que registra o conteúdo que lemos e que nos ajudará
a entender esses 4 caminhos. Agur vai dizer que existem 4 coisas, existem 4 caminhos que traz um encanto à sua alma. 3 caminhos deixa Agur maravilhado, mas a 4ª coisa Agur não conhece. E ele começa da seguinte forma: há 3 coisas que me maravilham, e a 4ª eu não conheço. O caminho da águia no céu. Não havia nos tempos de Agur a ornitologia, que é a ciência que cuida das aves. Agur não dispunha do que nós dispomos hoje. Agur não tinha acesso ao que nós temos hoje. A ornitologia, por exemplo, vai dizer que existem mais de 10 mil tipos de aves no nosso planeta. Mas a ave que encantava Agur era a águia. E ele vai dizer: olha, eu não conheço o caminho da águia no céu. Que caminho é esse? A águia voa muito alto, você sabe, a mais de 10 mil metros de altitude, o ar é rarefeito. Agur, ele está observando, mas ele não consegue entender. Ele não chega a uma conclusão. Um caminho da águia no céu não alcança o meu entendimento. Mas nós conhecemos o caminho da águia no céu. A águia voa muito alto porque ela escolheu voar muito alto. Ela decidiu voar alto. A águia tem condições pela sua estrutura óssea de voar a mais de 10 mil metros de altitude. E ela não precisa ficar batendo as asas, porque ela se projeta no ar. E ela, com as suas asas, que tem mais de 2 metros de envergadura, ela consegue voar e descansar ao mesmo tempo. A águia é uma ave monógama. A águia é uma ave de rapina. A águia tem uma visão aguçadíssima, mas Agur não sabia disso. A águia, ela é uma ave de rapina. Isso significa que ela não fica esperando comida no ninho. E o que é que a minha vida tem a ver com isso? Eu vou entregar mastigadinho para você que não entendeu. A ave de rapina, ela sai em busca do seu alimento. Quando ela sente fome, a barriga ronca, ela alça voo e vai comer. Ela precisa saciar a sua alma. E isso traz uma lição nobre para nós nessa noite. Porque todo crente, águia, ele não consegue ficar na sua casa num culto como esse. Por quê, pastor? Porque a sua alma anseia pela palavra do Senhor. Assim como a coça anseia por águas, como disseram os salmistas, assim como a coça deseja água, o crente águia, ele sai da sua casa, conta os minutos para estar num culto como esse, adorando a Deus em espírito e em verdade, porque ele deseja crescer na graça e no conhecimento. Bendito seja ele. Mas Agur não conhecia o caminho da águia no céu. A águia voa com objetividade. A águia tem um alvo a alcançar. A águia voa para atingir os seus objetivos. E Agur vai confessar que não tem o conhecimento do caminho da águia no céu. Se você quiser ver um boi, é só você passar na frente de um sítio, de uma fazenda, não é difícil. Se você quiser ver um porco, um suíno, você pode também ir num sítio. Não vai ser difícil encontrar. Mas se você quiser ver uma águia, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, e olhar para cima. Por quê, pastor? Porque a águia voa alto. O crente também pertence às alturas. A cabeça de Cristo está no alto. Cristo é o cabeça e a igreja está aqui embaixo. Nós estamos intimamente ligados ao Senhor nas alturas. Não pertencemos a este plano terrestre. O Senhor tem muito mais para nós. Em nome de Jesus, se você entrou pensando que você vai continuar voando baixo, o Senhor está te convidando a voar alto a partir de hoje. Chega de voar baixo, chega de visão medíocre, chega de
pensar de qualquer jeito, de agir de qualquer forma. O Senhor está te chamando para ser águia, para voar alto e ter uma visão apurada. Se você recebe esta palavra, bendiga e exalte o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Exaltado seja Ele para todo sempre. Se é para Jesus Cristo, aplauda com força. Agur também confessa que ele não conhece o caminho da cobra na penha. Que caminho é esse, pastor? A cobra, ela passa por entre as pedras, penha, pedra, rocha, e ela deixa um odor, para que quando ela voltar, quando ela decidir voltar, aquele cheiro vai mostrar que ela passou por ali. Ela marca o território. A herpetologia, que é a ciência que cuida desse tipo de animal, que estuda esse tipo de animal, vai nos dizer que se ela tiver que trocar de casca, de pele, ela vai passar entre as pedras e ali vai deixar a sua pele até que o processo seja concretizado. E além disso, o odor fica entre as pedras. E como é que a gente entende isso? Como é que a gente aplica isso no nosso cotidiano? É simples, muito simples. A cobra é uma figura do mal na Bíblia Sagrada. O diabo fez exatamente isso conosco. Ele passou na nossa vida e deixou um odor. Ele deixou as marcas do pecado. O diabo deixou marcas profundas na vida de muita gente. O diabo marcou, estigmatizou a vida de muita gente. Mas a cobra, ela vai voltar, porque ela deixou ali um sinal, o seu odor, denunciando que por ali ela já passou. O diabo faz a mesma coisa conosco. Ele marca, o pecado abunda na nossa vida, mas quando o diabo voltar, ele tem uma surpresa. Como assim, pastor? Me diga, eu vou te dizer. O diabo passa, o diabo deixa uma marca, o diabo transtorna, perturba, desajusta, mas quando ele volta, ele pode ou não ter uma surpresa, porque conosco ele teve uma surpresa. Que surpresa é essa, pastor? Me diga. Tem muita gente que de repente até caminha contigo. Tem muita gente que assiste a sua vida minuciosamente, acompanha os seus passos. Gente no seu trabalho que você acha que torce por você, gente que diz que vai orar por você, mas não vai orar por você. Gente que você acha que vai te ajudar, mas na verdade ele torce para que você caia. Você acha que quando você sai da sua casa, todos os seus vizinhos acendem vela para você e para sua família? É óbvio que não. Tem muita gente que olha para a nossa vida e diz: ele está com a Bíblia debaixo do braço, ele estava andando de mãos dadas com Satanás, estava no bailão do Cloud, ia na Paradise, ia na Croco, ia na Hell, ia na Dante, ia na Fox, cheirava cocaína, fumava pedra, ia para biqueira, saía com a mulher de fulano e beltrano, pintava e bordava, era capacho de Satanás. Ah lá, está com a Bíblia debaixo do braço. Quem ele pensa que engana? Tem gente assim olhando para a tua vida, e você de repente está aplaudindo essa pessoa e dizendo que lindo, é a pantera cor-de-rosa, torcendo pelo meu crescimento. É mentira, irmão. Tem muita gente querendo ver você beijar lona, jogar toalha, mas eles vão ter uma surpresa. Sabe por quê? Eles torcem pela nossa queda, mas eles vão continuar vendo você sair com a Bíblia debaixo do braço. Eles achavam que nós iam engrossar a fileira dos derrotados. Ah lá, daqui a pouco ele para, é fogo de palha. Mas você provou o contrário, nós provamos o contrário. Estamos aqui adorando a Deus. Venha o que vier, custe o que custar. A igreja caminha. Essa cobra pode até voltar, mas agora ela vai ver em nós o bom perfume de Cristo. Se você recebe esta palavra, engrandeça e exalte o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Bendito e louvado seja Ele. Aleluia.
Agur continua construindo a sua poesia. Ele é poeta, ele é sábio. Ele vai continuar registrando esse documento. Ele vai dizer: olha, eu também não conheço o caminho do navio no meio do mar. Os hebreus não eram peritos em embarcações. Os hebreus não entendiam de embarcação. Mar, singrar os mares, os hebreus não tinham tanta intimidade com isso. Os fenícios eram peritos em singrar os mares, mas os hebreus não. Agur vai dizer: eu não conheço o caminho do navio no meio do mar. Mar na Bíblia fala de povos, nações, agitações. E esse barco aqui, na minha e na sua vida, significa a decisão que tomamos. O barco é a segurança. O barco é sinônimo de segurança sobre o mar. Se você pula do mar, você morre afogado. Então Agur está dizendo: não conheço o caminho do navio no meio do mar. Como é que os hebreus, como é que os timoneiros faziam? Que recursos eles usavam para chegar a atingir o objetivo? Algumas ferramentas, alguns elementos. Número 1, as estrelas. Hoje no meio gospel, olhe bem para mim aqui, com todo o respeito e amor que eu tenho pela noiva de Cristo. Hoje no meio gospel, infelizmente, nós temos algumas estrelas. Fulano é estrela. As pessoas denominam de estrela. Mas sabe qual é o problema? Olhe bem para mim aqui. Sabe qual é o problema? É que estrela tem luz própria. A lua não tem luz própria. Ela depende do sol para brilhar. A estrela, ou as estrelas, possuem luz própria. Pastor, eu não entendi, eu entrego masticadinho para você. Ninguém é estrela aqui dentro. Ninguém é estrela naquilo que conhecemos como igreja. A única estrela aqui se chama Jesus Cristo. A embarcação, os timoneiros dependiam, usavam as estrelas para ajudar na rota. João no Apocalipse 22:16 vai dizer que ele é a resplandecente estrela da manhã. Quando você diz eu sou estrela, quando você se acha uma delas, você está dizendo eu tenho luz própria. E quem é que tem luz própria? Quem é que brilha sozinho? Ninguém. Nós dependemos para se mover e existir da luz que vem de cima. Só podemos alguma coisa se ele brilhar em nós. O barco não chega, nós não alcançaremos, você não vai atingir, se você ser convencido ou se convencer que você tem luz própria. Nós dependemos dele para chegar. O barco avança, esse barco chamado igreja continua sobre os mares, sobre reinos, nações, dependendo da estrela, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o único que brilha. Aqui nós estamos numa cadeira, você está sentado na cadeira, mas ele está sentado no trono. Ele não ocupa uma cadeira como você, ele ocupa o trono, e do trono ele delega, ele dá ordens, ele faz acontecer. A estrela nesta casa se chama Jesus Cristo, e ninguém mais. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Como é que o barco chega, pastor? Me diga. O barco chega. O que Agur não sabia é que eles também usam o sol, um outro elemento. O sol traz a direção. O sol aponta o caminho. O sol mostra a sua grandeza e a nossa pequenez. Malaquias, no capítulo 4 do livro que leva o seu nome, vai dizer: e para aqueles que esperam, nascerá o sol da justiça, e chegará salvação. Sabe o que faz com que a igreja continue respirando? O sol da justiça. Nós não temos um advogado mequetrefe,
Nós não temos um advogado meia boca. Nós não temos um advogado qualquer. Quem advoga a causa da igreja, pastor, é o sol da justiça, aquele que executa os seus projetos com precisão, aquele, como disse Isaías, que pesa os montes em balança de precisão. As nuvens são é o pó dos seus pés. Ele toma as águas dos mares na palma das suas mãos. Isaías vai dizer que ele está sentado sobre o globo da terra. Quem é que pode como ele? Quem é que realiza como ele? Eu te digo, ninguém. Ele é o sol da justiça. Portanto, baixa a sua bola. Portanto, fica na tua, fica quietinho, porque aqui quem brilha é o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. Às vezes nós ficamos muito largos e o Senhor vem para tirar o que precisa ser tirado. O sol da justiça é que brilha neste lugar. É Ele que conduz a embarcação. É por causa dele que a gente chega. É por causa dele que nós continuamos marchando sobre esta terra. Se você recebe esta palavra, exalte e engrandeça o nome bendito de Jesus. Ele é o sol da justiça. Agur continua construindo a sua poesia. Ele vai falar sobre o caminho do homem com uma virgem. Há uma especulação muito grande sobre isso. Quem é este homem com uma virgem? Agur diz, olha, 3 coisas me maravilham, mas a 4ª eu não conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, caminho do navio no meio do mar. Mas agora ele tem que confessar que não dá. O intelecto de Agur não consegue abarcar a ideia do caminho do homem como uma virgem. Pastor, por que Agur não conhecia o caminho do homem com uma virgem? Porque Agur pertence à dispensação veterotestamentária, páginas do Antigo Testamento, Antiga Aliança, Antigo Pacto, Antigo Testamento. Agur não sabia o caminho do homem com uma virgem. E aqui eu termino, é um tiro de espingarda. Vai dar tempo de você passar na padaria, comprar a manteiguinha aviação e fazer um leitinho para tua esposa. E de repente até fechar com chave de ouro e vai ser só vitória. Olha para cá, ó. Caminha comigo aqui. Aí você vai me agradecer, pastor Jean, ó, que bênção. Olha que noite maravilhosa. Me escuta aqui, irmão. Caminha comigo. Construa. Tente construir na sua mente essa ideia. Você registrando, inspirado por Deus, o caminho do homem com uma virgem. Que negócio é esse? Agur, ele é honesto com a sua consciência. Ele vai dizer, eu não conheço. Apesar do contato frequente que ele tinha com Salomão, Salomão também não sabia. Que contato, que negócio é esse de caminho do homem com uma virgem? Nós sabemos, porque pertencemos à nova aliança. Nós pertencemos à dispensação da graça, inaugurada pelo nosso Cristo na cruz do Calvário. Agur não conhecia o caminho do homem com uma virgem, porque ele estava limitado ao seu tempo. Mas o tempo passou e esse documento aqui vai se cumprir muito depois. Ele se cumpre plenamente muitos séculos depois. Pastor, nós conhecemos o caminho do homem com uma virgem. Nós conhecemos esse caminho. O caminho do homem com uma virgem começa lá na eternidade. Quando Jesus Cristo decide resgatar o gênero humano. O pecado trouxe um desajuste descomunal para este planeta. Quando Adão caiu no Éden, o seu intelecto se limitou. Houve desajustes no campo espiritual, emocional, intelectual. O homem foi afetado em todos os departamentos da sua existência com a queda no Éden. Mas o segundo Adão se prontifica. O primeiro Adão falhou lá no jardim do Éden. Mas o segundo Adão assume a missão de resgatar o homem. Porque depois que Adão cai, a raça humana estava fadada ao fracasso.
e a condenação eterna. Nós estávamos fadados ao inferno, ao tormento eterno. Mas Jesus Cristo entra em ação na eternidade, aonde Jesus estava no seio do Pai, e o Pai o coloca em ação. Com consentimento do Pai, Jesus nasce do ventre de uma virgem. Ele abre mão das suas prerrogativas, ele se diminui a ponto de ser um mortal como nós, e nasce do ventre de Maria. O tempo passou, agora Jesus tem que enfrentar 3 mundos, 3 sistemas. Jesus vence o sistema que conhecemos como judaísmo, uma religião milenar. Jesus triunfa sobre o judaísmo, porque o judaísmo não deu conta do recado. A lei de Moisés mostra que o homem era incapaz de cumpri-la na sua totalidade. Jesus vem para cumprir a lei. Jesus vence um outro mundo totalmente organizado. Que mundo é esse? O Império Romano, o maior império em extensão territorial que já existiu, um império extremamente poderoso. Jesus vence a influência grega. A influência grega estava impregnada nos dias de Cristo nas almas dos homens, e Jesus tem que enfrentar esses desafios, pregar a sua palavra e alcançar os perdidos, e depois morrer por nós. Um dia Davi disse: o que é o homem para que o Senhor se importe com ele? E essa é a pergunta que eu tenho feito e que cabe aqui hoje. O que é o homem? O que nós somos para que Deus se importe conosco? O que nós temos? O que cabe dentro de nós? O que possuímos? O que carregamos? Para que Ele se importe comigo e contigo. E eu sei da sua resposta e você sabe da minha. Eu sou plenamente carente da graça de Deus. Eu sou plenamente dependente da misericórdia do Altíssimo. É assim que somos. O caminho do homem como a virgem, ele é consumado lá na cruz do Calvário. Mas antes de chegar na cruz, ele foi vendido pelo seu amigo Judas Iscariotes. E Jesus vai dizer, quando Judas chega até ele: aqui vieste, amigo. Jesus é açoitado, é cuspido, aviltado. Ele carrega a cruz do Calvário. Ele recebe uma coroa de espinhos, cheia de espinhos, e o sangue começa a molhar o seu rosto. Ele está ficando desidratado. Ele pede água, mas deram para ele vinagre. A terra treme, os mortos ressuscitam. Muitos mortos foram vistos quando Jesus triunfava na cruz do Calvário. E ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus foi desamparado pelo Pai? Porque estava sobre ele, recaindo sobre ele, os nossos pecados, e o Pai não poderia compactuar desse momento. Por que me desamparastes? O pecado da raça humana estava sobre os ombros do meigo nazareno. Mas em nenhum momento ele pensa em adiar isso. Ele vai executar o plano estabelecido na eternidade para resgatar o gênero humano. Ei, a culpa nossa recaiu sobre Cristo. Ele absorveu os nossos pecados. Agur não conhecia esse caminho, Agur não tinha intimidade com isso, mas esse é o homem que escolheu este caminho para estar com a sua virgem. Quem é esta virgem, pastor? É a noiva de Cristo, a noiva que vai se casar muito em breve com Ele. Quando isso vai acontecer, pastor? A qualquer momento nós vamos deixar este mundo corrompido. A qualquer momento os pecados ficarão para trás. A qualquer momento os desafios que hoje enfrentamos vão cessar, e subiremos ao encontro de Jesus Cristo nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Se você aguarda esta promessa, pelo amor de Deus, faça barulho, glorifique, magnifique e exalte o nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé.
diabo pensou que ele ganharia essa batalha, mas nós nos colocamos de pé. Estamos aqui hoje. Você tinha o pecado para escolher. O pecado era uma opção. O pecado era a sua opção, mas você escolheu a graça. Nós escolhemos estar aqui na presença dele. Ei, irmão, eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você hoje. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Você poderia ter beijado a lona, mas você escolheu. Você decidiu superar os desafios. Pastor, e a vizinhança que pensou? E a vizinhança que acha que agora eu fiquei santo? E a vizinhança, pastor, que diz lá vai o crente? Eles vão ter que engolir o Deus que nos chamou, cuidando dos detalhes da nossa vida. Aqueles que torcem pela nossa queda, aqueles que lutam para que você abandone os princípios e valores da fé cristã, eles vão ter que enxergar Jesus Cristo na sua vida. Começa a orar como um bravo guerreiro. Pastor, eu desci essa rampa, eu não sei nem como, mas eu sei como. Foi pela graça. Você chegou pela misericórdia. Você chegou porque Ele te amou. Ele escolheu o caminho que você não poderia passar. Ele foi até o fim pela tua vida. A cruz não pode deter o nosso Salvador. Aquela tumba fria não pode manter o nosso Cristo deitado. Ele se levantou, hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que acreditam na sua obra salvífica. Se você veio para adorar, adore. Pastor, eu estou com vontade de chorar. Chore, porque Ele escolheu este caminho para resgatar a sua alma. Ele decidiu investir na tua vida. Pastor, eu não tenho nada, eu não moro bem, eu não tenho um carro que chama a atenção das pessoas, mas você tem o que Ele procura, a adoração legítima. Você tem o que Ele procura, uma adoração verdadeira. Por isso faça barulho, adore o Senhor nessa noite. Não fique em silêncio. Deixa o Espírito de Deus abraçar a tua alma.